Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos dando início a mais uma live e hoje nós vamos estudar a pontuação. E hoje nós vamos ver o emprego do ponto e da vírgula. É isso aí. Então, estamos dando início e, primeiramente, a gente vai ver as funções dos sinais de pontuação. Então, quais são as funções? Primeiramente, são três as principais funções dos sinais de pontuação. A primeira delas é assinalar as pausas e a entonação na leitura oral. Segundo, separar orações, expressões e palavras que devem vir destacadas das outras na frase. E a terceira função, ajudar na compreensão do sentido da frase, evitando o duplo sentido, a ambiguidade. Então, basicamente, são essas as funções da pontuação. Nós vamos ver, então, primeiramente, o ponto. Ele geralmente é empregado, primeiramente, para indicar o final de uma frase declarativa. Então, vejam aí o exemplo, não poderei comparecer à reunião, ponto. Então, eu tenho uma frase declarativa com um ponto final. Também é usado para separar os períodos entre si, sejam eles simples ou períodos compostos. Então, vejam o exemplo grande que eu coloquei aí. No agitado porto fenício de Biblos, vírgula, comercializava-se o papiro, travessão. Um tipo de papel feito no Egito a partir de um aglomerado de fibras de junco e papiro, ponto. Os gregos chamaram este papel de biblos, vírgula, por causa do porto, ponto. Muitas palavras relacionadas com livros, como Bíblia, vírgula, biblioteca, vírgula, bibliografia, travessão, vem de biblos, ponto. Então, nós temos aí quantos períodos? Nós temos 3 períodos, e são relativamente longos, tá ok? Muito bem. O ponto também é usado, é empregado nas abreviaturas. Então, eu coloquei alguns exemplos. SR de senhor, SR ponto, D.C. ponto, depois de Cristo, e prof. ponto para professor. Muito bem. Agora nós vamos ver a vírgula, o emprego da vírgula. E aí, João, está com saudade de estudar? Vamos lá. Estou aqui conectado na... Estou aqui conectado... você pode se conectar pelo link que está disponível na bio, João. Boa noite. Então, vamos ver agora a vírgula. Então, primeiramente, a vírgula deve ser usada para isolar o vocativo do restante da oração. Carlos, convido-te a almoçar comigo. Cuidado que o vocativo ele não precisa estar necessariamente no início, tá ok? Então, vejam lá. Serias, então, ó América, a pátria de todos nós? Então, nós temos aí, no meio do período, nós temos um vocativo. Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio. É um link do Zoom, tá ok? A gente usa vírgula também no aposto para separá-lo do restante da oração. Atenção, o vocativo é um chamamento e o aposto é uma explicação de um termo anterior. Então, por exemplo, Dona Márcia, vírgula, uma competente fisioterapeuta, vírgula, foi promovida. Notem que uma competente fisioterapeuta está explicando quem é a doutora Márcia. Terceiro caso, em certas expressões explicativas como isto é, por exemplo, ou seja, etc. Então, vamos ver alguns exemplos. Ontem falei com o diretor da empresa, vírgula, isto é, expliquei-lhe o assunto. Então, isto é, está entre vírgula. As expressões explicativas devem estar entre vírgulas. Então, separadas do restante da oração. Então, vejam lá, o segundo exemplo.
claro que vou conseguir a vaga de gerente. Ponto. Por exemplo, vírgula. Já estudei toda a apostila. Quarto caso em que o emprego da vírgula é fundamental. Quando você separa termos de mesma função sintática. Então, pode ser núcleos do sujeito, os núcleos dos objetos. Então, vamos lá. O cinema, o teatro, a praia e a música são as suas diversões. Então, as palavras em negritos são os núcleos do sujeito composto. Então, você deve separar por vírgula. Olá, Amanda, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Tá ok? O quinto caso do emprego da vírgula. Para separar adjuntos adverbiais, estejam eles intercalados ou não. O adjunto adverbial é um termo que indica uma circunstância em que a ação ocorre. Então, por exemplo, hoje, vírgula, retornei à casa onde morei aos 20 anos. E aqui antecede a oração. E pode estar intercalado também. Aí nós teremos que usar duas vírgulas. Todos vão, vírgula, pouco a pouco, vírgula, se acostumando com a ideia. Então, nós temos aí as vírgulas separando o adjunto adverbial pouco a pouco do restante da oração. Tá ok? Muito bem. Continuando. Normalmente, o emprego da vírgula com os adjuntos adverbiais é facultativo, com algumas poucas exceções. Então, por exemplo, ainda tens dúvidas sobre que roupa usar? Então, aqui, ainda, você não tem necessidade de usar essa pontuação. Tá ok? Muito bem. Ok. Agora, nós vamos ver o sexto caso do emprego da vírgula, para separar orações. Então, vejam aí os exemplos. Normalmente, se separam por vírgulas as orações coordenadas, estejam elas ligadas ou não por conectivos. Tá ok? Então, vejam aí o exemplo. Falou muito, vírgula, mas não disse nada. Mais um exemplo. Chegou, vírgula, falou pouco, vírgula, saiu logo. Notem que aqui nós não temos conjunções. E cada uma das orações coordenadas foram separadas por vírgula. Observação. Entretanto, se as coordenadas aditivas ligadas pela conjunção e não se separam por vírgula, normalmente, as orações coordenadas ligadas pela conjunção aditiva e, elas não são separadas. Qual é a exceção? A não ser que apresentem sujeitos diferentes. Então, se as orações que se coordenam apresentarem sujeitos diferentes, você deve separar por vírgula. Então, eu já coloquei o exemplo aí. Paulo chegou e saiu logo. Aqui é o mesmo sujeito. Agora, o próximo. Paulo chegou, vírgula, e Maria saiu logo. Então, aqui os sujeitos são diferentes. Então, se emprega a vírgula, separando as orações que se coordenam. Tá ok? Agora nós vamos ver dois tipos de orações que têm caráter explicativo. A vírgula também é empregada nesse caso. Por exemplo, as orações adjetivas explicativas. Muito cuidado com o emprego nesse tipo, para separar esse tipo de oração. As orações adjetivas explicativas, elas precisam estar separadas por vírgula. Então, vamos ver aqui um exemplo. Pedro, vírgula, que sempre foi teu amigo, vírgula, não faltará. Aqui nós temos uma oração adjetiva, ela começa por pronome relativo e ela deve ser separada. Pedro, vírgula,
que sempre foi teu amigo, vírgula, não faltará. Então, nós temos uma oração adjetiva explicativa, porque se você retirar a explicação, a oração fica com sentido. Pedro não faltará. Agora, vejam o segundo exemplo. Os professores, vírgula, que estavam em greve, vírgula, voltaram ao trabalho. Notem que, se eu retirar essas vírgulas, é como se eu dissesse que apenas os professores que estavam em greve voltaram ao trabalho. Mas aqui o que eu quero dizer, quando eu digo os professores, vírgula, que estavam em greve, vírgula, voltaram ao trabalho, todos os professores estavam em greve. Todos. Então, é necessário separar a oração adjetiva por vírgulas. E se você não coloca essas vírgulas na sua redação, com certeza você vai perder pontos preciosos na redação. Tá ok? Você também usa a vírgula para separar as subordinadas substantivas apositivas. São as orações que têm função de aposto. Então, vamos ver o exemplo aí. Tinha certeza de uma coisa, de que todos viriam. De que todos viriam está explicando o que é uma coisa. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva apositiva, porque de que todos viriam está explicando o substantivo, a expressão uma coisa. Ok? Outro exemplo. Só uma coisa me entristece, vírgula, que os alunos não se dediquem. Ok? Então, de novo, que os alunos não se dediquem está explicando uma coisa. Muito bem. Observação. A pausa que precede as orações explicativas ou apositivas podem ser indicadas por travessões. Então, você pode substituir essas vírgulas por travessões, dois pontos, ou, quando intercaladas, por parênteses. Ok? Hoje, nós estamos nos dedicando somente nos dedicando ao ponto final e à vírgula. Nas nossas próximas lives, semana que vem, no mesmo horário, às 19h50, nós vamos falar das demais pontuações, tá ok? Dos demais sinais de pontuação, tá ok? Então, percebam que essas vírgulas que separam as orações apositivas, e as orações explicativas, né? Adjetivas explicativas, elas podem ser indicadas por travessões, dois pontos, ou, quando forem intercaladas, por parênteses. Essa é uma observação muito importante. Ok? Excelente. E as orações adverbiais se devem separar por vírgula quando estiverem antepostas à oração principal, ou então quando elas estiverem intercaladas. Tá ok, pessoal? Então, vamos ver aqui o exemplo. Pessoal, nós estamos conectados. Você pode conectar com a gente no link que está disponível na bio. Tá ok, pessoal? O link está na bio. Então, vejam lá. As orações adverbiais se devem separar por vírgula quando estiverem antepostas à principal ou intercaladas. Então, vamos ver aqui os exemplos que eu coloquei. Assim que tivermos possibilidade, atenderemos à sua solicitação. Então, a oração assim que tivermos possibilidade, que tem valor temporal, né? Assim que, logo que, é uma locução que apresenta valor temporal. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial anteposta. Então, você deve empregar a vírgula. Então, assim que tivermos possibilidade, vírgula, atenderemos a sua solicitação. Vamos ver o próximo exemplo. Todos os suspeitos, vírgula,
publicasse a notícia, vírgula, fugiriam a tempo. Então, olá, Matheus, boa noite. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio. Tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a intercalação da oração condicional. Todos os suspeitos, vírgula, caso se publicasse a notícia, vírgula, fugiriam a tempo. Observação: se tais orações estão na ordem diretas, depois da principal, a vírgula tem caráter facultativo. Então, você pode colocar ou não. Tá ok? Olá, Marcele. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Tá ok? Excelente. Então, se a oração adverbial estiver depois da oração principal, a vírgula passa a ser facultativa. Atenção. Nunca se separa, nunca, vou repetir, nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula, nem os complementos verbais do verbo, o objeto direto, o objeto indireto, a não ser que haja intercalação, se você coloque alguma coisa no meio do caminho. E aí você tem que colocar duas vírgulas, justamente uma para abrir e outra para fechar. Tá ok? Excelente. Agora nós vamos às questões de concursos. Tá ok, pessoal? Agora nós vamos analisar as questões de concursos. Então, vamos lá. A primeira delas, então, vamos analisar as questões. Olá, Matheus, boa noite, Marcele, Amanda, Papiro, boa noite. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio, tá bom? Excelente. Então, vamos lá. Primeira questão. Sobre a pontuação do período, nesse julgamento, vírgula, porém, vírgula, deve-se considerar até que ponto a imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, vírgula, mais importante, vírgula, o seu rendimento escolar. Então, vamos ver a resposta correta a respeito da pontuação. Então, vejam lá, a palavra porém, a conjunção porém, está entre vírgulas porque é uma oração intercalada? Não. Aqui não é uma oração intercalada. Na verdade, ele intercalou a conjunção. Vamos ver a letra B. A vírgula depois da conjunção aditiva e marca uma ênfase. Não necessariamente. Ele nesse caso aqui, ele está intercalando, mais importante. Então, houve a intercalação. Se houve a intercalação, você precisa abrir e fechar com vírgulas. Porém, está entre vírgulas, porque é uma conjunção coordenativa deslocada. Perfeito. Resposta letra C. Muito bem. Vejam por quê. Notem que, normalmente, a conjunção coordenativa adversativa ela vem no início da oração. Aqui, o autor intercalou. Então, foram necessárias duas vírgulas. Tá ok? Por isso que a conjunção está entre vírgulas. Muito bem. A letra D afirma assim, mais importante está entre vírgulas por estar na ordem inversa. Não, ela não está na ordem inversa. Ela está intercalada. Mais importante, essa expressão está intercalando, e está intercalada. Consequentemente, deve vir entre vírgulas. Olá, Wallace. Boa noite. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio. Tá ok? Muito bem. Continuando. Na número 2 agora, assinale a alternativa cujo emprego da vírgula está de acordo com a norma padrão. Então, notem que todas as frases são idênticas. Então, vamos lá. Os espectadores, vírgula, inquietos, vírgula, aguardavam o início do espetáculo. A resposta é essa. Por quê? Inquietos é predicativo do sujeito. Quem é que os espectadores aguardavam o início do espetáculo e os espectadores estavam inquietos? Então, como é um predicativo, ele não pode estar ao lado do substantivo espectadores.
já que então nós teríamos não predicativo, e sim adjunto. Tá ok? Adjunto adnominal. Então, a resposta é justamente a letra A pontuação está perfeita. Notem que na letra B, ele só colocou uma vírgula, então está separando o verbo do sujeito. Na letra C, a mesma coisa. Ele colocou antes do adjetivo inquietos. Então, ele continua separando o sujeito do verbo. Na letra D, ele está separando o objeto direto, o início do espetáculo, do verbo. O complemento verbal não pode estar separado por vírgula. E na letra E, nós temos dois, o verbo foi colocado entre vírgulas. Está separando do sujeito e separando do complemento. Então, a resposta é letra A, como havíamos dito. Excelente. Vamos ver agora a terceira questão. No período, se ele trouxer a tarefa, notem que aí a oração subordinada, adverbial, ela está iniciando o período, né? Se ele trouxer a tarefa, vírgula, pensei comigo, vírgula, não irei castigá-lo. Então, nós temos esse pensei comigo aí entre vírgulas. E as vírgulas foram empregadas para quê? Estão corretas, claro, para isolar uma oração intercalada. Perfeito, a resposta é essa. Adequadamente porque apresenta mais de um verbo? Não. Pensei comigo não apresenta mais de um verbo. Indevidamente, não. Corretamente, para isolar uma oração adjetiva explicativa? Não, não é uma oração adjetiva explicativa. Muito bem. Então, resposta letra A. Excelente. Vamos à quarta questão. Novamente, assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Tem um errinho aí de regência, tá, pessoal? A letra que corresponde ao período de pontuação correta. Então, vejam lá. Se houver tempo, cuidaremos de tudo. Notem que se houver tempo é uma oração adverbial condicional, antes da oração principal. Aqui nós precisamos ter vírgula, né? Então, se houver tempo, vírgula, cuidaremos de tudo. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. A vírgula está exatamente no local preciso. Ótimo, excelente. Vamos à quinta questão. Os períodos abaixo apresentam diferença de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Então, notem que aí nós vamos ter o ponto e vírgula, tá? Que a gente ainda não estudou e a gente deve estudar na semana que vem, tá? A gente vai continuar o estudo de pontuação na próxima semana, tá, pessoal? Então, vamos lá ver. Os períodos abaixo apresentam diferença de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. O sinal estava fechado. Tem uma pausa. Então, aqui, eu não posso colocar vírgula depois de sinal. Então, senão vai separar sujeito do verbo. Consequentemente, a gente já eliminou a letra A e a letra B. Vamos ver o restante. O sinal estava fechado. Ponto e vírgula. Os carros, porém, não passaram. Notem que o porém está intercalado. Então, é necessário que esteja entre vírgulas. Porque notem que tanto a letra C quanto a letra C está separando o sujeito do verbo, tá? E como o porém está intercalado, ele não pode ficar sem vírgulas. Então, resposta letra E. Essa é a resposta correta. Excelente. Muito bem. Notem que essas orações se coordenam e elas foram separadas pelo ponto e vírgula. Algo que a gente vai ver na nossa próxima live. Tá, pessoal? Separação de orações que se coordenam por ponto e vírgula. Muito bem. Excelente, pessoal. E assim terminamos mais uma live. Quero muito agradecer a presença de todos vocês
e até semana que vem, pessoal. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença e até